galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vocês já sabem, ontem foi sexta-feira, aquele dia que nunca decepciona, sempre cheio de muitas emoções. E hoje temos uma espécie de parte 2 do dossiê de ontem, mas, primeira metade, vamos falar dele, Jair Messias Bolsonaro, porque teve muita coisa publicada aí nas últimas horas, tanto em relação à operação, depoimento, notas conflitantes, porque uma diz uma coisa, uma diz outra. Teve também muita coisa sobre o ato dia 25 de amanhã, teve também narrativa da Globo, teve de tudo. E no final tem o Dilma, que no dia de ontem ele, em um ato de honestidade, falou para não votarem no PT. Vejam só, vocês vão entender. E aí a gente entra na parte 2 do vídeo. No dia de ontem eu achei algumas notas que eu ainda não mostrei para vocês. E a gente vai comentar sobre elas. Algumas coisinhas engraçadas. Aquela história que o ciclo que sempre se repete. E aí eu quero mostrar para vocês também mais uma fala do CEO Enéas. E algumas coisas que estão acontecendo no Brasil. E que eu acho que se conectam com o final do primeiro tema. O fracasso do governo Dilma. E acho que é por isso que eles estão tão preocupados em tentar enfraquecer Bolsonaro e seus apoiadores. Porque o Brasil tá marchando pro buraco. E aí tem muita coisa que eu não quero adiantar. Quero adiantar, mas acho que é uma análise que vocês não verão em nenhum outro local. E vamos começar com esta nota. E vejam só. Guilherme Amado é talvez o jornalista mais à esquerda do Metrópolis. E aí no dia 22, ele publica esta nota. Veja só. Valdemar fura voto de silêncio, fala a PF e preocupa bolsonaristas. E aí essa nota, ela é engraçada porque nesse parágrafo aqui já, você que acompanha a política diária, você já começa a se questionar se o Amado ele é inocente ou se ele está sendo maldoso. Porque vejam só, recentemente, o advogado Marcelo Bessa, que representava Bolsonaro e Valdemar, deixou a defesa do ex-presidente e passou a se concentrar exclusivamente na defesa do presidente do PL. Gente, isso daqui aconteceu por birra, para concentrar, para focar? Ou essa decisão veio na esteira do que foi decidido pelo judiciário, que inclusive resultou num questionamento da própria OAB, que, sabe, as coisas poderiam estar passando no ponto, no que diz respeito aos advogados, sabe, os réus não poderem conversar entre si, os advogados também, aí começou a criar uma confusão. E aí meio que para evitar esse problema, porque aí os advogados podiam ser acusados de estar intermediando, né, diálogos entre as partes, o que não pode. E aí não, o Bessa ficou só com a parte aí do Valdemar. Porque o Bessa já era o advogado do Valdemar desde sempre. Será que não é em relação a isso? E os casos que o Bessa estava aí tocando a defesa do Valdemar, não era a relação, desculpa, do Valdemar e Bolsonaro. Ele não representa Bolsonaro nesse caso, por exemplo. São outros. Aí você fica meio que assim, né? Mas será que o Guilherme Amado ele tá sendo maldoso, tá plantando nó, tá dando uma barrigada? O que eu sei é que no parágrafo seguinte ele fala: a propósito, Valdemar não foi o único a quebrar o voto de silêncio. Anderson Torres também decidiu falar no depoimento. Aí você vê isso, né? Você fica, tá, beleza. Aí, ontem, um dia depois, vem a Bela Megali. Ela também comenta sobre isso, mas em outro tom. Polícia Federal fica insatisfeita com depoimentos de Valdemar e Anderson Torres. Para investigadores, alvo perderam oportunidade de se defenderem. Eu, quando leio isso, fico pensando, né, como se não, eles ficaram me chateados porque, sei lá, não quiseram incriminar Bolsonaro, né, porque, sei lá, parece que a turma tá bem focada em ir pra cima de Bolsonaro, mas é tudo achismo. A avaliação dos agentes e delegados é que aqueles que responderam as perguntas mentiram, buscaram se justificar e não contribuíram em nada na investigação. Nesta lista estão o Valdemar e o Anderson Torres. O primeiro falou por cerca de 3 horas, o segundo por 5. Os depoimentos de ambos foram descritos como evasivos e sem dados a acrescentar. Outro ponto destacado é que era um momento que poderia ter sido usado para os alvos se defenderem, mas eles perderam a oportunidade. Aí eu pergunto para vocês em quem eu acredito. Na Bela Megali ou no Amado? Ou será que o Amado também está certo, mas não tem motivo nenhum para se preocupar? Mas quando a gente pensa na questão de advogado do Marcelo Bessa, você fica meio assim.
Tem muita coisa que sai na imprensa diariamente, mas todo dia tem notícia do Bolsonaro. E aí eu tenho essa preocupação, cara, o que é que eu vou trazer pro vídeo? Eu já tinha visto aquela nota do Guilherme Amado, a gente falou de Bolsonaro ontem, poderia ter tentado encaixar, mas eu falei, não, né? Podia ter encaixado no primeiro tema, mas eu falei, rapaz, e aí? E aí? Aí agora eu trago essa bola pegar e você coloca as duas, porque independente de qual seja a verdadeira, eu acho que fica meio que provado que a imprensa se interessa no caos. A imprensa tem o interesse em criar confusão. Pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas que ela quer criar confusão, eu acho que isso a gente pode bater o martelo sem nenhum tipo de dúvida. E minha preocupação, diferente desses nobres jornalistas, que eles trabalham na Globo, o salário do mês está garantido. Minha preocupação é sempre tentar apresentar fatos verídicos. Aí vamos lá. O mesmo Guilherme Amado volta. E aí também uma nota bem engraçada. Porque, por mais que o Guilherme Amado seja petista, acho que foi meio pirado com os petistas. Porque muita gente criticou Bolsonaro sobre, ficou em silêncio, que não deve, não teme. E aí, Bolsonaro, tá devendo? Por que não falou? Por que não cantou de galo? Aí o Guilherme Amado deu um banho de água fria nos petistas, relembrando que Lula também já ficou em silêncio em depoimento à PF. Petistas ontem afirmaram que Lula nunca ficou em silêncio em seus depoimentos, o que seria um indicativo de uma certeza de sua inocência, ao contrário de Bolsonaro. Mas faltou à militância uma busca no Google. Registrou a Agência Brasil em 5 de abril de 2019. O ex-presidente Lula ficou em silêncio durante depoimento prestado hoje, dia 5, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso. Segundo a defesa, Lula não teve acesso antecipado ao conteúdo da investigação, ou seja, a mesma razão apontada por Bolsonaro, seja ela verdadeira ou não. A gente nem sabe, nem dá para aferir realmente se o Lula teve ou não teve acesso, né, a todos os autos aí, etc, tudo mais. Bolsonaro, pelo menos, vem apontando e a imprensa vem confirmando isso, que ele não vem tendo acesso a todas as informações. E fica meio que claro que o grupo Prerrogativas, aquela turma que adora o Lula, né, os advogados lulistas, parece que eles só se preocupam com as prerrogativas da esquerda. Quando é da direita, aí vale tudo. Aí o Big Mac não tá preocupado com isso. Mas vamos lá. O advogado André Marsiglia, uma das pessoas que comentou um comentário da Globo News. Tem sempre muita gente que comenta, mas hoje em dia eu tô, assim, às vezes eu evito pegar um comentário aleatório, por mais que eu acho que seja interessante, uma visão interessante de uma pessoa comum, que fala, não, pra turma não reclamar, com base no quê? Quem é você pra falar isso? Então, vocês podem perceber que em vídeo há um bom tempo, toda vez que eu trago um tipo de comentário, criticando alguma coisinha em relação, olha, o que aconteceu, ou é uma nota da própria imprensa, ou eu tento ver, cara, esse cara é jurista? É um jurista, é professor de uma faculdade renomada, etc. Tem vários casos, então vamos pegar assim alguém. E ninguém também vai reclamar, porque até se reclamar, é um cara de direita, mas pelo menos um jurista. Estamos aqui dando apenas voz a um jurista. Eu acho que o Otávio Guedes, da Globo News, ele não é um jurista. Não é mesmo, ele é o torcedor do Lula. E essa fala é dele. Não tem nenhum investigado com arrancada, com hematoma de pau de arara. Tem corpo desaparecido, tem tortura. Essa é a diferença da ditadura para a democracia. Diz Otávio Guedes ao comentar o silêncio de Jair Bolsonaro e de militares de depoimento à PF. Nos interrogatórios, né, da ditadura, a maioria conduzido por militares da ativa, você saía quebrado ou você nem saía vivo, né, pelo silêncio. Militante. Aí o André Marsiglia vem e fala o seguinte: não. O oposto à tortura não é a democracia. Democracia não é a ausência de tortura, nem a ausência de nada, mas a presença de direitos fundamentais, como o da ampla defesa, que comporta acesso integral aos autos de investigação em que te acusam. Eu acho até que o Otávio Guedes ele sabe disso. Mas é de propósito, porque o importante é jogar pra torcida. Jogar pra torcida e tentar criminalizar Bolsonaro. Aí você vê Vladimir Aras, procurador da República, professor da UFBA,
Não é da ala bolsonarista do Ministério Público. Sempre foi crítico a Bolsonaro. Membro do Ministério Público. Eu acho que uma pontuação que ele faz também tem um peso um pouco maior. Mais uma novidade no processo penal contemporâneo. Para evitar vazamentos, Polícia Federal não libera cópias de depoimentos aos investigados. Eu até entendo, porque quando você olha a quantidade de vazamento que ocorreu aí, né? Que a Globo deu em primeira mão, você fica assim, nossa, realmente tá vazando muita coisa, né? A Globo todo dia. Aí o pessoal ficou com medo. Vai que... Olha só, gente, às vezes é uma grande teoria por trás de tudo. Olha só, vai que quem tá vazando informação pra Daniela Lima é Bolsonaro. Já pensaram nisso? Bolsonaro tá vazando, ele tá, às vezes tá vazando informações, pra quê? Aí você fala, não, porque ele vaza. Aí a população fica com raiva da Globo, falando, olha, está vazando. Mas não só fica com raiva da Globo, fica com raiva também do PT. Talvez Daniela Lima seja uma bolsonarista infiltrada, já pensou nisso? Ela recebe o vazamento de Bolsonaro pra queimar a Globo, queimar o PT e a população fica com raiva de ambos. É um grande plano? É um grande plano? Eu não sei nem como é que eu pensei nisso aqui agora. Assim, a gente tem que levar na brincadeira. A gente pontuou assim umas coisas, né? Pra gente dar uma risada aí do que acontece no Brasil. Daniela Lima é infiltrada. Ela recebe os vazamentos de Bolsonaro, tá explicado. E é um grande plano pra macular a imagem da Globo e do PT. Falando também sobre nossa grande democracia, a revista Oeste aqui nos conta que um ambulante, um cara qualquer que foi preso no dia 8, virou réu na maior corte desse país, mesmo sem ter advogado constituído. Conforme a DPU, né, a Defensoria Pública da União, o Supremo aceitou uma denúncia contra o homem, mesmo ele não tendo defesa constituída. Desta forma, a DPU afirmou que a corte cerceou o direito de defesa do réu. No processo, a DPU observou que, de acordo com o entendimento do próprio tribunal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Pessoa simples, pessoa sem informação. Brasil, tá complicado. Tá bem complicado. Aí voltando não, né? Saindo um pouquinho depoimento, operação, se aproximando aí do ato de amanhã. Antigamente você tinha a garota do tempo, né? Engraçado, era sempre a garota do tempo, bonita. Agora você tem os garotos do tempo. Eu entendi muito bem a necessidade de avisar, né? A previsão do tempo. Não acho que eles estão preocupados em avisar, olha, bolsonaristas, levem guarda-chuva, capa de chuva. Não, acho que é só quase uma comemoração antecipada. Mas tá ali, né? Ato de Bolsonaro em São Paulo pode ter chuva e trovoadas. Tá bom. Cabe ao povo querer ir ou não, né? Mas tá aí os garotos do tempo. Continuando. Você não anota ontem, logo pela manhã, 11 da manhã, da tropa dos grisalhos, mais uma vez, Robson Bonin. Polícia Federal terá investigadores disfarçados na manifestação de Bolsonaro em São Paulo. Aí já tá no subtítulo, né, ali. Prevendo um ato tumultuado na Avenida Paulista. A corporação vai monitorar a movimentação para identificar eventuais irregularidades. E aí o subtítulo é reescrito no primeiro parágrafo da nota. Engraçado, né? Prevendo ato tumultuado. Estão prevendo que o ato vai ser tumultuado. Estão prevendo que o ato vai ser tumultuado. Tá bom. Tá bom. Aí, ontem, 7 horas antes da nota do Boninho, essa nota saiu primeiro, a Folha de São Paulo nos diz que bolsonaristas falam em um conflito civil e se preparam para ato com pacto de não agressão. Já é uma manchete meio confusa, né? Ao mesmo tempo que a galera quer confusão, quer paz. Mensagens em grupos de conversa, sem citar protesto na Paulista incitam revolta em caso de prisão de Bolsonaro. Aí diz que ao mesmo tempo que a convocação para a deste domingo repete um pedido de Bolsonaro para que não haja cartazes ou alvos específicos na manifestação, mensagens de tom violento e teorias da conspiração seguem sendo compartilhadas em grupos públicos bolsonaristas, ainda que sem citar o protesto.
Aí a Folha continua falando o seguinte: o levantamento feito pela empresa de tecnologia Palver buscou capturar o que estava sendo dito após a operação da PF no dia 8 de janeiro. Então, Bolsonaro nem tinha convocado nada. Bolsonaro e aliados, acerca de trama golpista engendrada em sua gestão. Além disso, analisou também como reverberou a convocação do ex-presidente feita no dia 12 para o ato da Avenida Paulista. Foi duas análises diferentes. Uma é uma coisa, uma é de outra. Aí faz aquela manchete, a gente fica meio assim. Mensagem citando Bolsonaro e falando em um conflito civil ou revolução, tiveram certo aumento após a ordem de apreensão de passaporte contra o ex-presidente. Veja que não tem ligação com o ato. Este tipo de conteúdo mais inflamado, porém, não cita a manifestação de 25 de fevereiro e já vinha aparecendo anteriormente nos grupos. Todos estes exemplos estavam marcados como encaminhados com frequência no WhatsApp, segundo a Palver. Essas mensagens não citam o ato do dia 25 de fevereiro, mas seguem sendo encaminhadas nos grupos. A Folha não quer largar o osso por nada, ela quer dar uma ideia que tem um clima no ar de revolta, disso, daquilo, outro. Aí a Folha, a Veja fala, né? Prevendo um ato tumultuado. Confusão, viu? Confusão, confusão, confusão. E a mesma Folha, na quinta, tinha publicado esta nota. Bolsonaro pode ser preso se incitar crime durante ato no domingo na Avenida Paulista. Aí a Folha não só fala isso, como a Folha também diz, né? Ela conversou com 3 juristas diferentes. Os profissionais, entretanto, divergem sobre se a mera convocação do ato já poderia ensejar uma prisão preventiva. Teve um que falou, não, só o fato de Bolsonaro chamar, ele pode ser preso, deveria ser preso, porque ele sabe que vai causar confusão, isso aqui tem ligações com o ato dia 8, um desdobramento, não é um episódio separado, tem ligações, uma baita confusão. Você vê o tom que a imprensa tá dando para tudo, há muito tempo, mas muito tempo mesmo. Espero que as pessoas tenham a cabeça no lugar e não se deixem levar por nenhuma maluquice. Que a turma tá assim, ó, pronta e preparada para a primeira confusão. E quando você pensa o seguinte, tá, mas o que é que seria incitar crime? O que a Folha de São Paulo coloca nessa nota é um negócio tão subjetivo que você fica assim, velho. Não, porque se ele falar contra o Estado Democrático de Direito, né, incitar pessoas contra as instituições, aí começa a entrar algumas subjetividades que só me levam a crer que a turma tá doidinha contra Bolsonaro. E aí, essa foi a nota que mais circulou no dia de ontem em toda a internet brasileira, acho que vocês já devem ter visto. Não custa, né, só pontuar mais uma vez. O Lauro Jardim começou logo no início da manhã de ontem. O Supremo não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro. Bolsonaro jura que o ato deste domingo será em defesa da democracia, beleza. Mas na corte, o espírito é de preocupação. Há um consenso entre os ministros de que se Bolsonaro criticar asperamente a corte ou algum de seus ministros, poderá ser preso imediatamente. Diz o ministro da corte com mais rigor ainda. Se falar um ai do Supremo, vai preso. Você pode falar é justo, injusto, etc. Tudo mais. Eu só falarei uma coisa. Tem muita gente que diz que o Brasil é uma ditadura. Só peço que essas pessoas que dizem que o Brasil é uma ditadura ajam como se estivesse numa ditadura. Não digam que é ditadura e atuem, ajam, né? Pensem como se estivesse na Disneylândia, porque às vezes isso acontece. Saindo um pouquinho do entorno, mas ainda falando sobre o ato, tá marcado aí para Bolsonaro ficar hospedado em São Paulo, lá no Palácio dos Bandeirantes, né? Na casa do governador, lá com o Tarcísio. E aí a turma do PSOL já acionou o Ministério Público. Parlamentares acionam MP por hospedagem de Bolsonaro no Bandeirantes. Os parlamentares do PSOL acionaram o MP para que tome providências em relação à hospedagem de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes. Quantas vezes Bolsonaro já ficou nos Bandeirantes?
Várias. Quantas vezes o pessoal já acionou? Eu acho que essa é a primeira. Por que não acionou nas outras? Fica parecendo que o pessoal que tá fazendo politicagem com uma coisa que é mínima. Uma cama. Sabe? Não é nem pra falar, não, vai gastar. Pode comer um pouco da comida. Meu que pão com leite moça. Ai, vai gastar. Pelo amor de Deus. O grupo afirma que Tarcísio está violando a impessoalidade e a imparcialidade da gestão pública, além de ferir a moralidade administrativa e usar um patrimônio público para fins pessoais e político-partidários. Pessoal, só faz isso. Alguma medida pelo bem do Brasil, segurança pública, produtividade, esquece. O pessoal só pra isso daqui é pior que o PT. Aí, mudando de novo um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre esquerda e direita agora, campo mais amplo. Lula, como vocês viram, fez uma fala absurda em relação lá ao que está acontecendo no Oriente. Foi alvo aí de inúmeras críticas, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Teve gente também que fez pouca coisa, né? O próprio Blinken, que veio ao Brasil, secretário de Estado. E os europeus também criticam, mas no final do dia tá todo mundo junto no mesmo barquinho, porque Lula segue toda a agenda que eles querem. E aí a Veja noticia que a oposição voltou a mostrar força nas redes após fala de Lula sobre Israel. Eu acho que a oposição, na verdade, mostra força todos os dias. Eu acho que talvez seja um episódio que ficou muito mais claro. Teve um vídeo que a gente comentou essa semana, da própria Globo News, em um levantamento onde o Otávio Guedes fala, olha, quando teve lá busca pressão em Bolsonaro, etc., conseguiu atingir 60 milhões de visualizações, isso, né, engajamento, e agora esta fala do Lula chegou em 59 milhões e não parava de crescer. Talvez teve ainda mais repercussão. Eu acho que teve, porque não ficou restrito ao Brasil. Mas tá ali. Comparação que o Lula fez, voltou a mostrar nas redes a força da oposição. A repercussão online foi dominada por críticas. Dominada. E não foi qualquer domíniozinho, não. 64% das mensagens publicadas sobre o assunto foram negativas, enquanto apenas 18% foram positivas, além de outros 18% que se mantiveram neutros. Para o grupo que se opôs a Lula, segundo o estudo, a atitude reforça o sentimento de que ele tem um comportamento contrário ao pensamento cristão no país. A reação do governo israelense após a fala serviu para aumentar ainda mais a repercussão nas redes. Na segunda-feira de 19, o país declarou Lula persona non grata, termo que chegou ao topo das buscas no Google e aumentou ainda mais a rejeição, especialmente entre os homens que se engajaram 2 vezes mais em relação às mulheres. Aí, pare e pense o seguinte também. Falei pra vocês a semana toda que essa fala do Dilma, ela não foi aleatória. Eu até nem coloquei aqui, mas ontem ele voltou a criticar o que estava ocorrendo, mas ele não fez a mesma comparação. Ontem ele voltou a criticar sem fazer a mesma comparação. Ele falou, não, isso aqui... Aí ele só falou que a situação que tá lá é um grande absurdo. Voltou aí, né, para o mínimo do aceitável. Beleza. Se o que a Globo falou é verdade, e como você está vendo aqui também, gerou uma repercussão absurda, foi primeiro lugar de buscas no Google, o que é persona não grata. Então, realmente, o país todo comentou. Então, foram muitos comentários. Muitos comentários. Ainda que 64% dos comentários foram críticos, 18% foram positivos. É o que eu falei para vocês. Eu falei no dia seguinte, saiu a nota do Metrópolis, onde o Igor Gadelha falou, olha, o que o Lula falou não foi um gafe, não foi um equívoco, é parte de uma estratégia, parte de um plano, um processo, blá blá blá. Mostrei para vocês postagens de pessoas nas redes sociais do campo da esquerda, do campo nacionalista também, apontando, olha, isso daqui tem cheiro a cara, que foi tudo bonitinho, pré-planejado, e ambos estavam apontando como Lula conseguiu engajar a sua militância, que estava meio chateada com ele, pela forma como ele vem levando a economia, pela forma como ele vem fazendo isso, aquilo outro, e tudo mais. Então ele engajou a militância e ainda conseguiu se vender como antissistema, porque todo o sistema estava o criticando. Então, pare e pense, o que são 18% de tudo que está acontecendo? É muita gente, é muito comentário. Foram muitos comentários. Do mesmo jeito que diversas pessoas ao redor do Brasil criticaram o PT, diversas pessoas ao redor do Brasil também estavam passando pano pro inexplicável.
Este ano, nós temos eleições. O PT não vai lançar candidatura em todas as cidades. Você vê São Paulo. O PT vai indicar o Boulos. O Boulos. O PT vai botar vice. Marta Suplicy. Teve que trazer de outro partido pro poder do PT, que nem o PT tava. Já teve problemas no passado. O PT não tá tão preocupado com isso. Ele tá preocupado em ter São Paulo. Tem um aliado, o Boulos. E o que é que o Boulos fez? Ficou calado. Falou nada. Pra fingir que não é com ele. O Boulos vai deixar pra criticar, quem sabe, segundo tudo da eleição. Quer ficar um contra o outro e aí os petistas não vão. O petista não anula voto, né? Então o petista vai ficar, eita, o Boulos é o opositor. O petista vai votar. Aí ele vai dar um despertão. Mas, por outro lado, quando você olha para vereador, aí, gente, são várias vagas. E o PT precisa do voto. Realmente precisa. Aí não pode ser um aliado. Aí o PT não quer aliados. Aí o PT quer os seus. Inclusive, pare e pense no MBL. Não pense nem no PT, pense no MBL. O que é que o MBL faz? As pessoas que estão no MBL hoje, que continuam, né? É um ciclo. O MBL pega uma pessoa deles que tem engajamento nas redes, bota na urna, elege, e aí quem que o MBL coloca normalmente para trabalhar no gabinete dessa pessoa? Algumas pessoas que o MBL já percebe que vai indo bem nas redes sociais. Porque você coloca, o cara vai trabalhar, e é do interesse que trabalhe. O PT, gente, ele tem interesse que os assessores trabalhem. Porque uma vez que o assessor trabalha, primeiro, você consegue avançar com sua agenda. Segundo, você vai entendendo como é que a máquina funciona. Terceiro, você está sendo pago para aprender a fazer política. E para fazer política. Ou seja, cada vereadorzinho na máquina não é o salário só do vereador. São outras 10, 15, 20 pessoas que têm o seu salário pago. Todos os meses. Dia 5 tá na conta com tudo conforme manda o figurino. E o voto de vereador, esse é disputado. Esse depende da militância. Aquele cara que a mente se identifica. Aí a militância tá aí, meio triste. O PT traindo todas as pautas. Ele vai fazer o quê? O Lula jogou pra cima. Então não olhem essa fala do Lula à toa. De forma aleatória. Desassociada de um cenário mais macro. Cada pessoa na máquina tem um gabinete, são inúmeras outras pessoas que estão sendo pagas para fazer e aprender política e se prepararem para elas depois se lançarem. Aí os vereadores que se destacarem vão para deputado estadual. Os assessores que se destacarem colocam o nome na urna e a coisa vai crescendo. Vamos pegar o MBL. Rubinho Nunes era assessor do Kim Kataguiri. Agora ele disse que brigou com o MBL. Guto Zacarias, que é deputado estadual, era assessor do Arthur. Arthur Moledo Duval. Teve outros aí que tentaram ir. Não conseguiram se eleger. Então é o processo. É o que a turma tá pensando. Nunca olha a coisa, nunca é tão óbvio. Isso é uma coisa que eu também venho aprendendo. A coisa nunca é tão... Sempre tem um dedinho a mais, porque tem como ganhar. Só pare e pense. Veja se não faz sentido. Pare e pense na verba de gabinete, multiplique isso por 12. Por 12 não, né? Que tem o 13º salário. Multiplique por 13. Esqueça qualquer regalia. Só pense na verba de gabinete para contratar pessoas. Fazer base, fazer política. Aí, nesse campo aí, minha Nossa Senhora. Rui Costa Pimenta, para mostrar aqui. Mostrar, né? Alinhamento. Mas aí, o que é da esquerda brasileira? O Rui Costa Pimenta, presidente do PCO, toda semana bate o ponto lá no Brasil 247. Viajou pro Golfo Pérsico e se encontrou com Ismael Haniyeh, chefe do braço político do Grupo H. O Grupo H? Pois bem. Grupo H. Terminar com mas. Eita, poxa. Vamos lá. Já cheguei em 30 minutos, meu Deus. Corri para não dar tempo de falar o resto. Falei pra vocês, Lula teve um ato de honestidade, falou do PT. Vai ter eleição esse ano. E a gente não pode votar no imbecil que fala mais bobagem. Não vote no PT. O Lula tá pedindo.
Não vote no imbecil que fala mais bobagem. Não vote no PT. Não vote no Boulos. Não é possível, né? Eu acho que o Lula só pode estar falando da turma dele. E aí, pra gente encerrar e começar o tema seguinte, saiu uma nota interessante. Se você também para de olhar o momento e você olha no macro, um cenário mais amplo, 4 dos 10 partidos que apoiaram Lula nas eleições fecham com Nunes. Ricardo Nunes não é um bolsonarista. Não é um bolsonarista. Não é um cara de esquerda. Ele até tem projeto que poderia até ser conservadores. Por exemplo, você pega essa própria questão das buscas e apreensões. O padre, que foi alvo de busca e apreensão, foi homenageado pelo Ricardo Nunes em 2016 pelo trabalho do padre contra a ideologia de gênero. Uma medida bem mais à direita mesmo. Só que o que é que eu acho interessante isso daqui, olhando na esteira desses acontecimentos? Gente, 2026 vai ter eleições. A turma do PT aí que tá... Você vê, olha como Lula tá fazendo questão de rivalizar com o Bolsonaro. Ele quer porque ele quer, porque ele quer, porque quer. As pessoas falam que Bolsonaro precisa de Lula, mas eu acho que é o contrário. Na verdade, as pessoas falam que eles precisam um do outro para continuar existindo. Eu acho que isso é falso. Eu acho que Lula precisa de Bolsonaro. Lula precisa de Bolsonaro. Bolsonaro precisa de Lula. Bolsonaro tem os seus eleitores. Lula não. Teve muita gente, a tal frente ampla, que só votou porque era Bolsonaro. Será que o Bolsonaro não tava pra jogo? Não tá pro amor do sistema, vamos entregar a Amazônia, esquece soberania nacional, todo apoio aos banqueiros e rentistas. Isso não cola. E aí, você vê aí essa questão do Nunes contra o Boulos, que é a personificação do Lula, você fica pensando, né? Até que ponto o PT quer Bolsonaro fora do jogo? Que o PT tá fazendo questão de rivalizar com o Bolsonaro. Mas vamos lá. Vamos lá. A começar respondendo uma pergunta. Não pergunta não, né? Respondendo uma coisa que eu tinha mandado um áudio lá no Telegram. Se você não tá no Telegram, o link tá sempre aqui na descrição do vídeo. Mandei um áudiozinho ontem, eu falei, gente, achei uma coisa engraçada. Eu falava, vamos assim no áudio, eu falei, gente, amanhã vou contar pra vocês. Qual a relação entre o brasileiro que estava no primeiro Fórum Econômico, que na época não era Fórum Econômico Mundial, era Simpósio Europeu de Administração. Qual a relação disso com Soros? Eu acho que é uma coisa, pode ser uma coincidência ou não, mas eu achei engraçado. E aí eu quis compartilhar com vocês. Mas esse aqui não é o grande foco dessa segunda parte. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma memória que eu fico surpreso com minha memória. De coração. Pesquisando ontem sobre o Soros, eu me deparei com essa nota. Irmão de Jorge Soros busca saída para Verolme. Juro pra vocês, na hora que eu li esse nome, eu falei, eu já vi esse nome na minha vida. Eu acho que a Verolme é a empresa lá do cara que foi pro Fórum Econômico. Na hora isso bateu na minha mente. Na hora, pra você entender. A divisão em 4 áreas, com a criação do Polo Industrial e Portuário de Angra dos Reis, foi a solução encontrada para a retomada das atividades do estaleiro Verolme. O Verolme Ishibraz, proprietário do estaleiro, contratou a empresa Soros, do irmão do Jorge Soros, para desenvolver o projeto de aproveitamento do parque. Aí eu falei, rapaz, será que é a Verolme? Aí eu fui olhar, sim. O comandante Paulo Ribas Ferreira, presidente da Verolme, foi um dos 5 brasileiros convidados a participar do primeiro simpósio europeu de administração. Lembrem que o Brasil já teve uma indústria naval pujante e acachapante. Teve isso, e olha que engraçado, foi destruída ao longo dos anos. Será que é algo aleatório? Não sei. Eu sei que o Brasil no passado tinha essa questão naval forte. Estaleiro. Depois parou de ter. Parou de ter. E eu tô vendo aqui, achei uma baita coincidência. Essa matéria aqui de 1998. A questão naval aí, ela começa a meio que degringolar. Depois aí, 2010 em diante, degringola de vez. Né? Principalmente na era Dilma. Mas vamos lá. No vídeo de ontem, eu já tinha encontrado isso, mas eu não queria contar, guardar pra hoje. E encaixou muito bem com algumas coisas que aconteceram, que é o que eu venho observando, né, com meus próprios olhos. Que o Brasil, ele é feito de um ciclo eterno. Sabe aqueles filmes onde todo dia o cara acorda de manhã e o dia repete? Só que parece que cada vez fica pior. Em vez do brasileiro aprender e ficar mais esperto e começar, sabe, a tirar
aproveita o máximo do dia. Não, ele reacorda, e mesmo sabendo o que vai acontecer, ele faz pior. Fala, meu Deus do céu. São sempre as mesmas pessoas, as mesmas famílias, fazendo as mesmas coisas. Esse jornal aqui, Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, é um jornal bem interessante. Era um jornal que tinha espaço para pessoas antissistema. Esse jornal tinha uma página dele, que é uma coluna. Sempre tinha no jornal, a coluna se chama Os Caros Colegas. Uma coisa que não se vê hoje em dia. Não sei nem se outros jornais faziam isso, mas essa coluna Caros Colegas, como é que ela funciona? Toda edição tá lá o Caros Colegas, e o jornalista, o nome não se identifica quem que escreveu, ele sai comentando sobre o que tá nos jornais. E normalmente criticando os colegas. Aí são críticas à Globo, Folha de São Paulo, Estadão, sabe? E pessoas que vocês conhecem. Pessoas que vocês conhecem. Pra vocês entenderem. Aqui, ó. Caro colegas. 8 de janeiro de 1999. Os jornalões não estão dando a devida importância ao grito de Minas contra a dívida indevida e estranguladora. Pagam fábulas de juros aos banqueiros estrangeiros. Submetem o país e não podem atender os estados? Loucura. Veja como nos últimos dias, inclusive, né, a questão da dívida de Minas Gerais está sendo discutida, acho que no próprio judiciário, né? Mas só uma coincidência. Aí você vê ali, Miriam Leitão entrevista Sérgio Verlang. Ela não tem nada a perguntar, ele nada a responder. Acontece que ela é intimíssima de Gustavo Franco, Pedro Malan, Mendonça de Barros, Daniel Dantas, Pérsia Arida, Lara Rezende. Ele é marido de uma candidata bastante acelerada para chegar à rota do BNDES. Ela gasta o tempo não perguntando e ele esgota seu tempo não respondendo. E o telespectador está vendo a novela da Globo. Parece que nada mudou, né? Parece que nada mudou. As mesmas pessoas que inclusive estavam pelo Lula, com exceção do Daniel Dantas, que sumiu da mídia recentemente, né? Aí, outra nota. 5 de março de 99. Situação difícil atinge até mesmo empresas riquíssimas de comunicação. Apesar de terem abocanhado listas telefônicas, celulares, telecomunicações e tudo que puderam, ainda querem mais. E vão obter trocando pelo silêncio ou pela omissão. Na época estava tendo a CPI dos bancos. Comecei a entender uns probleminhas. Mas ali, ó. Miriam Leitão, no desespero, não podendo entrevistar mais Gustavo Franco, que é professor, nem Malan em fase de silêncio, nem Mendonça de Barros, encastelado na recuperação, nem Pio Bosch, nem Lara Rezende, nem ninguém que tanto enfeitava seu passado, recorreu a Daniel Dantas. O homem do Opportunity foi, falou e não disse nada, que era o combinado. Coragem dele, satisfação dela, que mostrou que está viva, vivíssima, diga-se de passagem. Os caros colegas, essa aqui é engraçada. Quem diria, não é apenas Miriam Leitão que defende os arautos do Planalto. Não é só Miriam Leitão que defende os arautos do Planalto. Desde 1999, Miriam Leitão é conhecida por passar pano pros poderosos. Desde 1999, Miriam Leitão já é conhecida como porta-voz do Planalto. Agora é do Lula. Antes era a turma do FHC. Eu, inclusive, comecei a entender que a chegada do Armínio Fraga vem por causa da CPI dos bancos, que vem na esteira das privatizações super bem feitas pelo FHC. Tô começando a aprender umas coisas bacanas, mas não... Eu conheço uma pessoa que, nessa época, pôde estagiar, era estagiário em um banco. Tava tendo e viu muita coisa acontecer. Ele tava me contando, eu falei, rapaz, ó, eu não tenho coragem de falar isso. Eu vou procurar, depois ver se eu acho umas notas pra mostrar pro pessoal. Eu até sugeri. É o pessoal do Quinto Elemento. O canal que também tá aqui na descrição. Toda sexta-feira eu tô lá no Quinto Elemento. Notícias de quinta. Só notícia absurda. Eu falei, cara, tu devia pegar isso aí, porque tu viveu, tu presenciou e cara, fazer uns vídeos, contar esse passado aí, né, da história do Brasil. Que é uma coisa que eu percebi também, é que, gente, não tem nenhum registro histórico sobre os problemas da economia do governo FHC, etc. Mas de forma fácil achar, as críticas, todas elas são de viés marxista. Eu tenho que ler o texto da esquerda, porque era quem estava preocupado em criticar. Não existia direita no Brasil.
Não existia direita no Brasil, então você tem que ler o que a esquerda diz, tirar o filtro marxista e tentar falar, tá, mas deixa eu tentar entender o que realmente aconteceu. Sem ideologia de esquerda. Aí eu falei, cara, fala umas palavras que tu lamenta às vezes. Eu mesmo quero entender mais um pouco dessa história. Eu estou tentando entender o Brasil. Quem sabe daqui a 10 anos vou saber muito. Eu adorei esse apelido aqui da Miriam Leitão, ó. Todas essas entrevistas foram feitas por Miriam Leilão. Perdão, Miriam Leitão. Miriam Leilão. Por quê? Porque era a tiete das privatizações da FHC que destruíram o Brasil. Eu tava lá entrevistando o Pedro Malambo mais uma vez. Apoiou Lula, viu? Em 2022. Você pode pesquisar o que você acha. Aí, tirando isso aí que eu já tinha visto, eu vi uns materiais que eu tinha publicado ontem. Eu tava assistindo mais um vídeo do Enéas. Tô tentando entender a história do Enéas, partindo do pressuposto que não adianta você recomeçar do zero o tempo todo. Vi que o Enéas é um cara que denunciava muita coisa. E como eu vejo que o Brasil é cíclico, eu falei, não, deixa eu ver o que ele denunciou, porque com certeza vai acontecer de novo. Sempre acontecem as mesmas coisas. Esse é o Brasil. Aí vejam que engraçado. Vamos ver aqui o senhor Enéas Carneiro. Doutor Enéas, o atual presidente da República foi eleito com base numa campanha em que estendia os 5 dedos da mão e prometiu progresso em todas estas 5 importantes áreas. Infelizmente, 2 anos para cá, todos os indicadores destas 5 áreas pioraram. Em especial, prometeu trabalho e os índices de desemprego aumentam e o subemprego cresce. Quais são suas considerações a respeito deste assunto? Os senhores telespectadores ouviram bem a pergunta do professor Marcos Coimbra e eu respondo para o senhor. O nível de desemprego hoje é alarmante. Não há como escondê-lo, mesmo com a metodologia que é usada. Admitamos um número superior a 10 milhões de desempregados, que é algo razoável dentro daquilo que se calcula na metodologia. 10 milhões de pessoas. Esse desemprego tende a aumentar. Por que ele tende a aumentar? Porque toda atividade industrial está diminuindo. Na medida em que se valorizam cada vez mais os fluxos financeiros em detrimento da atividade produtiva, na medida em que se valoriza o capital puro em detrimento do trabalho, o desemprego só tende a aumentar. É falso, é mentiroso dizer que vai haver emprego. É mentira, não há como. E o curioso... Olha o que ele tá falando, ó. Toda vez que você prioriza o rentismo, financismo, sabe, o mercado de capitais em detrimento da produção, do emprego, dá errado. Dá errado. Dá errado. Olha como hoje em dia estamos sempre falando, nos últimos anos, de como as empresas abandonaram os seus objetivos básicos, a busca do lucro, o maior desenvolvimento, sabe, produzir mais, e começaram a se preocupar com outras coisas, como equidade, ser muito limpinho, sustentável, adotar todos os critérios ESG, você começa a mudar. E isso fica bem representado quando o próprio mercado de capitais, que ele está reclamando, na figura da BlackRock, em 2018, o Larry Fink lança a tal carta da BlackRock, que foi um marco, onde lança a ideia do capitalismo das partes, capitalismo de stakeholder, onde diz que a empresa ela não tem que se preocupar com si. A empresa ela tem que se preocupar com todos que têm conexões a ela. E quando diz todos, não é os acionistas. Não é apenas os acionistas e os funcionários, e os distribuidores, e, sei lá, os vendedores, né, de quem ela compra. Não, ela tem que se preocupar com a vizinhança, com a cidade onde ela mora, com a sociedade, com tudo. Então você abandona a questão do lucro, desde segundo plano, você começa a olhar e fala, isso vai dar errado, isso vai dar errado, isso vai causar desemprego, isso vai causar isso, vai causar aquilo outro. 1997 estava denunciando isso. Olha como o mundo é cíclico, ou talvez não é cíclico, né? É só a esquerda insistindo no que dá errado de propósito para jogar as pessoas na miséria. Mas vamos continuar. É que, à medida que o desemprego aumenta, o indivíduo, para sobreviver, ele tem 2 caminhos só. O subemprego, a economia informal, ou a criminalidade. Esta é uma das razões fundamentais pelas quais também a criminalidade está aumentando. Né? Então, quando o senhor pergunta qual é a nossa posição, primeiro, o que está sendo feito é criminoso. É um crime contra a nação, contra a população.
Essa promessa para sempre para frente de que nós vamos entrar pelo mundo, não se sabe quando, isso é uma conversa fiada. Não deu certo no mundo. Agora, qual o nosso caminho? Como sua pergunta, é pleno emprego. Pleno emprego, estímulo à atividade produtiva. É atividade especulativa reduzida ao mínimo, taxa de juros no valor internacional, nada mais que isso. Nossa proposta, enquanto Estado, é fomentar a produtividade. Não é fomentar a transição energética. Não é fomentar a diversidade. Olha a diferença. Eu tenho certeza que vocês já viram o Lula mais preocupado com a diversidade e a transição energética do que a produtividade. E ele também está falando dos juros. Aí vamos pegar o que o Andrés falou. Vamos transpor isso para os dias de hoje em um caso concreto. Ele também fala da violência, isso aí até... Não precisa nem mais falar nada. Falou de violência Brasil, todo mundo já entendeu. Mas começando com isso daqui, ó. Voa Brasil não garante passagem mais barata e vai reunir bilhetes que já custam até 200. O programa já deu errado. Já começou errado. Gerdau vê lucro líquido recuar 35%. A Gerdau, a gente já comentou deles recentemente, empresa aí de aço, né, tudo mais. Ele trabalha com ferro em geral, enfim. Essa turma aí tá preocupada com, porque o nosso aço, o nosso ferro, isso é mais SG, e o aço lá daquele país comum, eles não se preocupam com isso, o governo tem que fazer alguma coisa, tem que botar aqui uma tarifa. Eles não estão preocupados com a produtividade, eles estão focando em outro aspecto, e ao focar em outro processo que não a produtividade, o lucro tá recuando. Eu acho que se encaixa muito bem no cenário do Enéas. O PIB deste ano não deve repetir o sucesso de 2023, que foi o PIBinho de 3%, que foi a super safra restante do governo Bolsonaro. Tá ali, ó. Indicação mostrou a expansão de 3%, impulsionado pelo agro. Foi a super safra. O preço da gasolina e do diesel tem a segunda semana seguida de alta. Opinião. Aí, olha que saiu ontem, no final da noite de ontem, 10 da noite. O governo caminha no limite da irresponsabilidade na política fiscal. Após crescimento acima do esperado, a economia brasileira deve desacelerar em 2024. Por quê? Resultado de um desempenho menos positivo da agropecuária. Tudo indica que em 2024 o agro brasileiro vai sofrer. Vai sofrer. O Lula, ao longo de 2023, ele focou no aumento de produtividade do agro ou o Lula estava focado no plano soja de baixo carbono? Acho que o plano agro de baixo carbono, o agro ou soja de baixo carbono, era um plano de baixo carbono, né? Plano de agroecologia. Será que o Lula estava focado na produtividade? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Menor impulso fiscal e queda da taxa de investimentos e efeitos remanescentes da política monetária contracionista, né? Queda da taxa de investimento. Estão deixando de investir. Por quê? Porque o dinheiro tá indo não para produtividade, tá indo pro rentismo. Que tem dinheiro... Gente, no Brasil, Selic 10%, para que trabalhar? Teu dinheiro parado tá crescendo 10% ao mês. O Enéas falou, cara, tem que atacar aí a taxa de juros. Tem que atacar a taxa de juros. E quem que tá lá? Nosso glorioso Roberto Campos Neto, que é descarado. O avô dele, mas não bota na minha frente. Na política fiscal, o governo caminha no limite da irresponsabilidade. A tentativa de fazer ajuste fiscal somente com aumento de receitas não vai ser capaz do déficit zero. E a dívida pública deve fechar o ano em 78,2% do PIB, 3,9% a mais. Isso num cenário positivo. E a expectativa é que a dívida PIB vai continuar crescendo, atingindo 82,4% em 2025 e fechando 2023 em 84,2%. Tá ficando insustentável. No limite dispensável, para que os investidores continuem dispostos a financiar o aumento da dívida, surpresas negativas podem significar a retração dos investidores. O resultado será taxa de juros elevada, Selic a 9,5%, e taxa de câmbio relativamente desvalorizada, se comparada a nossos pares internacionais. Os países entre emergentes, subdesenvolvidos, em desenvolvimento, são melhores que o Brasil. A dívida no Brasil só cresce. Aí, o cara falou do agro, né? Que o agro, ano passado foi super safra. Ele falou que isso não vai ser tão positivo. Então, não acho que não é que vai ser não tão positivo. Eu tenho minhas listas, né? Que eu procuro me informar. Eu não nasci sabendo. Mas eu sou uma pessoa muito esforçada.
Eu tenho várias listas. Eu tento colocar na lista algumas pessoas que eu sei que, sabe, acompanham algumas coisas. Tem algumas pessoas que eu sei que falam sobre economia em um aspecto que eu não acompanho. Tem umas pessoas que eu conheço que eu posso mandar mensagem no privado, no assunto específico, às vezes me mandam coisa. Mas eu crio lá no Twitter porque eu sei que vai rolar muita coisa. Tem um rapaz que eu sigo, esse Rafael Gloves, ele tá sempre comentando. E eu já tinha visto essa postagem, isso chamou minha atenção porque eu tinha comentado sobre a soja, não sei se vocês vão lembrar. Em janeiro eu trouxe um vídeo. Eita, tô na dúvida se foi em janeiro ou foi dezembro. Acho que foi até dezembro. Que era assim, eram imagens absurdas. O cara falando assim, cara, não tá conseguindo crescer. Por causa do El Niño, etc. Pode ser que a produção seja assim, horrível. Então isso tava na minha cabeça. Aí eu vi essa postagem. 29 de janeiro. Olha o preço da soja. 1.209,75. Deve ser o preço da tonelada. Aí o Rafael falava 29 de janeiro. Preço da soja negociado na Bolsa de Chicago querendo se jogar do precipício. Isso aqui vale mais a pena acompanhar do que 95% dos dados econômicos brasileiros. Apesar de possível quebra da safra no Brasil, outros países, como Estados Unidos e Argentina, baterão recorde de produção. Já tem isso. Aí, isso aqui foi dia 29. Dia 14. Safra. Cautela e caldo de galinha. Recomenda a ProSoja. Quebra recorde. Anuncia em caixa alta e negrito a ProSoja Brasil no alto da sua página na internet. A entidade, maior dos produtores de soja do país, recomenda cautela aos produtores neste momento de baixa no mercado e definições quanto ao tamanho da safra. A queda dos preços e os altos custos de produção pegaram o produtor de calças curtas, fragilizado pela baixa produtividade das lavouras e quebra de safra provocada pelos efeitos do El Niño. Aí vem dia 22 agora. A outra estava em 1.209. Essa já está de 1.152. Segue numa queda. A pessoa falando, segura o preço, segura para o preço subir. O preço não subiu não, o preço caiu. Menos 5%, ninguém falando sobre isso. Aí vem dia 23. 1.135, menos 6%. Soja e milho vão ao menor patamar em quase 4 anos. Bom, alguém resolveu falar sobre isso, né? Oferta em alta e demanda em queda criam tempestade perfeito para preços dos grãos. Aí, falando do milho, tá aí, ó. Milho na B3 descansando do limite de baixa. O que sustenta o Brasil? Indiretamente o agronegócio. Tem muita atividade aí que é desdobramento. O cara tem transportadora. Cara, o cara tem transportadora que trabalha exatamente no setor do agronegócio. Aí, eu tenho minhas listas, são diversas. Eu gosto, são pessoas que comentam entre si. Aí você pega um Amazônia Azul, que é um cara focado na logística. Olha como essa questão influencia na nossa logística. Ó. Muitos caminhoneiros reclamando de pouca demanda de frete e valor negociado muito baixo. Acredito que vai ser muito abaixo das expectativas a produção deste ano. Aí estou compartilhando ali um gráfico das vendas de soja. O rapaz falando, ó, vendas novas para exportação de soja foram uma maravilha, né, entre aspas, está sendo irônico. 55,9 mil toneladas, farelo 202 toneladas e óleo, blá blá blá. Para a demanda ficar ruim, tem que melhorar muito. Para a demanda ficar ruim, tem que melhorar muito. E o que é que o governo brasileiro faz para isso daí? Você tá vendo? Olho cheio de crise. Olha o cheirinho de crise vindo. Aí pense nisso naquela nota que os partidos que apoiaram Lula não estão apoiando Boulos. Você vê, eita, rapaz. Se não for Bolsonaro, hein? Vai ser difícil pro Lula seguir tendo apoio. Aí, também saiu essa nota recentemente no Estadão, anteontem. Os investimentos na economia estão em queda. Investimento, né? Não é capital especulativo. Investimento. O investimento caiu 3,4% em relação a 2022, resultado que já fora medíocre. Outro dado que confirma essa fraqueza foi a queda na comparação anual de 8,5% no faturamento do setor de máquinas e equipamentos. Desindustrialização. Desindustrialização. Que gera muito emprego na sociedade. Normalmente, são várias indústrias. Quando tem muita indústria, a indústria emprega muita gente. E o Brasil segue desindústria. Tudo pra dar errado o Brasil faz. Tudo. 27 anos atrás já tava falando. E repete. Por trás desse desempenho ruim, está um fator já conhecido.
a desidratação da indústria de transformação no Brasil. Os setores que mostram pujança nesse quesito, aponta o monitor são agronegócio e indústria extrativa, petróleo e minérios. É o que o Brasil sobrou. O Brasil, basicamente isso. Aí falando de investimento. Capital externo na bolsa. Saída, 1,1 bilhão. Acumulado no mês de fevereiro, negativo de 10 bilhões. No ano de 2024, saldo negativo de 18 bilhões. O dinheiro só sai. O dinheiro só sai. O dinheiro só sai. Ninguém que botar dinheiro no Brasil. Taxa baixa de investimento por muito tempo é um fator de preocupação. É mesmo, é? Na paz, eu pensei que podia ser coisa boa, diz o Galípolo, escolhido a dedo pelo Lula para entrar no Banco Central. Aí, olha os problemas. Galípolo avaliou nesta quinta, né, que efeitos defasados dos juros, junto com a redução da safra agrícola, apontam para a desaceleração da atividade econômica neste ano. Ah, os juros. O que o Enéas falou? Que não pode ter... Não, não é possível. 27 anos depois e tu não entendeu o Galípolo. Economista. Apesar disso, Galípolo considerou que em meio à reorganização das cadeias de produção, o Brasil, por suas vantagens comparativas na transição energética, está em situação privilegiada para atrair investimento. Como é que dá certo um país desse? Você tem que investir em produtividade. Você tem que investir para gerar pleno emprego. Transição energética. Confia no Lula. Tudo que o senhor Enéas falou, Lula faz o contrário. Tudo. Aí você vê por que o Brasil está dando errado. Aí você vê porque a porcaria do país está dando errado. Eu não vou nem falar que Bolsonaro, né, estava focado em criar marcos regulatórios para dar segurança jurídica, atrair investimento, tipo marco da ferrovia, marco das garantias, né, marco do saneamento, aí começou a entrar dinheiro, porque ter obra, investimento, vai entrar produtividade. Não, nem vou falar disso, porque vai falar, tá passando pano para Bolsonaro. Não vou nem falar de Bolsonaro. Vou falar só pra gente ver aqui, ó. São os mesmos erros das mesmas pessoas há mais de 27 anos. Aí veja. Quando eu vi essa nota aqui, eu já comecei a me coçar. Respira aqui. Aqui é a agonia que me dá quando eu penso na Globo. Essa senhora tá conseguindo se igualar a quando eu penso na Globo. Ana Toni, que eu acho que já tá conhecida de vocês, pelo amor de Deus. Amiga da turma do Deltan Dallagnol, que é da Transparência Internacional, a chefona do ICS, Instituto de Clima e Sociedade, já foi da Fundação Ford, diretora no Brasil, membro do Fórum Econômico, atualmente secretária do Clima do governo Lula. Mudança rumo à sustentabilidade ocorrerá independente do desejo de pessoas isoladas, diz a secretária. Essa semana eu comentei com vocês da notícia que ela saiu do Estadão. Eu falei, gente, ó, saiu no Estadão, mas essa notícia ela chocou o mundo. Foi em vários locais, começou a mostrar pra vocês onde saíram. Eu falei, ó, saiu na Bloomberg, saiu na Financial Times, saiu na Reuters. Todos os portais comentaram que foi a BlackRock, State Grid, Vanguard, a Pinco, várias empresas saindo lá de um Action 100 Plus. É um grupo lá de SG, falou, irmão, isso aí, eu tô fora, isso aqui tá dando errado. Eu quero ganhar dinheiro, isso aqui tá dando errado. Aí a Ana Toni, ela vai comentar sobre isso. A secretária de Mudança do Clima, do Lula, Ana Toni, afirmou nessa sexta não acreditar que o setor financeiro global esteja mudando de posição em relação à pauta SG. Nos últimos dias, por meio de questões legais, gigantes como JP Morgan, State Street, Pinco, se retiraram do grupo Climate Action 100 Plus, né? Sem mais. Uma coalizão internacional de gerentes de dinheiro que estavam pressionando grandes empresas a abordar questões climáticas. Além disso, a BlackRock, considerada a maior gestora de ativos do mundo, também reduziu seu envolvimento com o grupo. O movimento que ocorre nos Estados Unidos, também por pressão de políticos do Partido Republicano, vai contra o discurso sustentável que algumas das maiores empresas financeiras do mundo adotaram nos últimos anos. Para a secretária do Lula, os critérios estabelecidos pelo setor financeiro em relação às suas metas foram muito altos. Não acho que o setor esteja repensando a agenda. Segundo ela, a discussão nos Estados Unidos se refere à acusação de que muitos fundos não estavam priorizando o interesse do acionista, ou seja, a produtividade, ao tomarem algumas decisões. A principal reclamação
é que as instituições estariam tratando temas climáticos e ambientais como se fossem ideológicos. A receita do fracasso, há 27 anos atrás sendo repetida. Se tornou um debate legal se há interesse de colocar o risco climático em conta para se prevenir legalmente, resolveram não deixar isso explícito. Tony ainda aponta que a mudança rumo à sustentabilidade acontecerá independente do desejo de pessoas isoladas, tanto no Brasil quanto no exterior. Antigamente, meio ambiente era visto como luxo. Existe a ideia de que depois que os países ficam ricos, aí eu tenho a capacidade de me preocupar com o meio ambiente. A prioridade era o desenvolvimento. No passado, era se desenvolver, era ganhar dinheiro. Hoje, a gente não consegue pensar em desenvolvimento sem pensar nas questões ambientais. Estão destruindo o Brasil, gente, de propósito. Não é aleatório, é de propósito. Eles querem te ver na miséria. E não só no Brasil. Tema transversal. Ainda no evento que tinha como foco discutir sustentabilidade, Tony reforçou que a sustentabilidade é um tema transversal no governo, estando presente em quase todos os ministérios. Ela afirmou que o governo tem se movimentado e que planos para apoiar a descarbonização devem ser apresentados ainda neste ano, durante a COP29, para mostrar que o Brasil fez as suas lições de casa. Ô, gente, a gente tem que aumentar no Brasil a produtividade para gerar pleno emprego, ter reindustrialização, ou temos que investir dinheiro que o Brasil não tem para descarbonizar a economia? Minha Nossa Senhora! Sim, é óbvio. O que está acontecendo? Eles estão destruindo o Brasil. Olhos nus, explícito. Estão batendo palmas. Eles arrumaram um jeito de falar que isso é importante. Ela destacou o papel do Haddad para impulsionar o maior aliado do Ministério do Clima. Eu achava que era o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Clima. Olha como estão as coisas. É a Fazenda, o Haddad. Eles pensam nos instrumentos econômicos, lançaram um plano de transformação ecológica e têm sido essenciais para difundir essa pauta através do mercado de capital, em detrimento do setor produtivo, exatamente o que o Enéas denunciava. Há 27 anos atrás, são as mesmas coisas que acontecem, e é por isso, porque é ilógico que todo santo dia você acorda cedo, igual um miserável, você sofre, você não tem trânsito, você não tem segurança, mas você sai de casa e você produz. E você produz, e às vezes teu chefe é horrível, às vezes o ambiente de trabalho é horrível, mas tu segue produzindo porque tu tem que manter o teu emprego, porque tu tem família, tu tem filho, tu volta pra casa, dorme mal, come mal, acorda de novo, vai trabalhar, produz de novo e no final do dia tu tá mais pobre. Não faz sentido, isso é uma lei antinatural. Não tem como você acordar, trabalhar, produzir e no final do dia você ter menos. E a produtividade tá caindo. É uma lei antinatural que está sendo feita de propósito para sufocar a economia nacional. É um processo há mais de 3 décadas. Isso não é aleatório. Aí a turma da Anatone, que criou esse evento aqui, e a gente comentou dele ainda em janeiro, que ele foi publicitado na Folha de São Paulo, mas ninguém vê. 125 visualizações no Twitter. Eu sou o louco que fica vendo essas coisas. Eu sou um maluco. Sou louco. Na esteira agora, semana que vai ter o G20, segunda e terça-feira vai ter, Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas. Não existe fórum de produtividade. Não existe fórum de reindustrialização. Não existe fórum de pleno emprego. É só para destruir a tua vida. Eu tô ficando... Rapaz. Eu tô falando... Essa mulher, ela me deixa maluco. Toda vez que eu vejo o nome dela. E esse fórum ainda é parceria dela com a Ilona Zabó, a queridinha que o Moro tentou enfiar no governo. Ontem vocês entenderam muito bem quem é Sérgio Moro. E Deltan Dallagnol também. Junto com o Itaú S.A. Junto com o Open Society. O Soros, tá ali, o explícito. O Open Society Foundation lá embaixo. Ó, tá aqui, ó. Eu vou até riscar aqui de caneta. Tô ficando puta da vida já. Tá aí. Aí você vai ver as discussões. Últimas tendências para o fortalecimento da agenda de financiamento climático. É o tema do terceiro painel organizado pelo ICS. A lacuna de financiamento climático para a implementação de estratégias de países em desenvolvimento antes de 2030 já é estimada em 5,9 trilhões de dólares. Ela está falando que está faltando 5,9 trilhões de dólares para investir no financiamento do clima.
Será que se pegasse esse dinheiro e gastar... Olha só, se tu pegasse esse dinheiro e botava... Acabava a fome em Marte. Acabava a fome em Marte. Ainda tem um foguete pra ir em Marte e acabar... Se bem que não tem muita gente morando lá, né? Mas fome no mundo esquece. Não tinha mais fome no mundo. 5,9... Esse dinheiro não existe pra construir estrada, pra construir esgoto, pra construir escola, pra construir hospital, pra equipar a polícia. Não tem. Não tem. Mas eles querem. Eles querem. Nos próximos anos será decisivo direcionar recursos públicos, privados e filantrópicos para fechar essa coluna. O dinheiro que devia ir para trazer uma melhoria para tua vida tem que ir para eles. 27 anos os mesmos. Isso não é aleatório. Este é o principal debate sobre recursos para a transição energética e cumprimento do Acordo de Paris, não só dos fóruns climáticos, como também nas principais discussões econômicas globais, tais como o G20 e a Agenda de Comércio Internacional. Este painel tem como objetivo discutir as principais tendências no debate de finanças climáticas desta década para alavancar o fluxo de recursos, a ambição necessária para reduzir emissões e financiar a adaptação à mudança do clima. Fluxo de recursos, direcionar o duto do dinheiro. E como é que isso vem sendo feito? Através do mercado de capitais. Fórum Brasileiro de Financiamento Climático é co-organizado pelo ICS com Arapiaú, do Guilherme Leal. Aya Earth estava no evento, inclusive, do Klaus Boca de Mosquito, quando está aqui no Brasil em maio do ano passado, que foi o Arnaldo Jardim de Cidadania que fundou esse evento. Igarapé da Lanzabor, Itaúsa, Open Society e uma concentração pela Amazônia. Aí, vamos pro governo Lula mesmo. BNDES, que é para ser um banco de fomento da economia. Fomento, assim, ó, vai, produz, aumenta a produtividade, gera emprego, melhora a vida do povo. Não. O BNDES adera ao movimento pela equidade racial e deve fazer um censo interno. O BNDES vai fazer um censo para aferir o nível de diversidade. A medida é uma das que estão previstas no âmbito da parceria com o Grupo Mover, a instituição primeiro órgão público a fazer parte da iniciativa que já reúne 49 empresas e busca difundir práticas para acelerar o processo de diversidade, equidade e inclusão no mercado corporativo, ou seja, o mercado de capitais. Além do censo, o banco terá acesso, por meio do Mover, a rodadas de letramento racial e ao uso de uma ferramenta que mede a equidade de empresas, auxiliando na construção de novas políticas internas. Vai direcionar o fluxo do dinheiro? Só falta me falar que é isso. Aí tu vai olhar, olha quem participa disso. Eu não vi a empresa do seu Zé. Eu não tô vendo a empresinha da Dona Maria. Eu não tô vendo a empreendedora Dona Josefa. Empreendedora, comprou uns equipamentos, comprou uma moto nova bonitinha, plotou, faz aí uma unha, ganha um dinheiro doido às vezes. Só multinacional e os monopólios nacionais. É a turma. Criando as regras para controlar o fluxo de dinheiro. Mais de 27 anos. São as mesmas pessoas aprontando neste Brasil. Tem uma empresa dessa daí que é chefiada por um cara, inclusive no vídeo ontem, ele foi citado algumas vezes. O nome dele começa com B, o sobrenome é S. Mas não dei tanto destaque no vídeo ontem. Mas tá ali, tem a ver com metal. É só, gente. Só isso. Meu Deus do céu, cara. É escancarado. Depois, porque o Brasil não dá certo. Não é só o Lula. O Lula é parte do processo. Vocês vão me falar, gente, isso não é uma política comunista, é uma política neoliberal descarada. O PT tá aí pra terminar o serviço que o FHC começou. Tá pra terminar o serviço, destruir tudo que tinha no Brasil. Nesse mesmo vídeo do Enes, ele me deu uma explicação. Nem a Vale não tinha sido vendida ainda. Ele começa a explicar o crime que era vender a Vale. Eu fiquei maluco, eu falei, nossa, ele explicando. Cara, nem uma década você ia conseguir ter o que a Vale tem em termos de construção, de infraestrutura acumulada ao longo dos anos, de minas, disso, de linhas férreas, de navios, de transportador, assim, de carga que a Vale já tinha, disso, daquilo. Você fala, meu Deus, para construir isso são décadas para você começar a construir. E já estava tudo operante, tudo assim. O preço que vendeu a Vale, o lucro do ano passado,
Dava pra ter pagado 10 vales, quase. Óbvio que tem a correção da moeda. É assustador. Começou com o FHC, o Lula continua. E tudo é um processo. E pra encerrar o vídeo, ó, com essas duas imagens e esse comentário. Maestro Tom Martins. Realmente um maestro. Sem brincadeira, ele é maestro mesmo, formado, tudo. O maestro Tom nos diz, sinceramente, é de se tirar o chapéu. 40 anos depois, 90, se considerarmos a intentona comunista de 1935, eles conseguiram. São os donos do Brasil. Bem-vindos à República Democrática e Popular do Brasil. Depende de mim. Eu vou tentar trabalhar todos os dias para trazer informação. Eu quero descobrir por que o Brasil deu errado. E eu começo a perceber que não é assim tão aleatório, não foi isso aquilo. Você consegue ver assim a presença constante dos mesmos agentes. Assim, a repetição de fórmulas que só levam ao fracasso. As mesmas pessoas, Miriam Leilão. São as mesmas pessoas entrevistando as mesmas pessoas que apoiaram Lula e que seguem apoiando Lula. Gente, não. Beleza, eu era criança, eu não vi nada disso acontecer. Eu era o Bocozinho, tava lá assistindo TV Globo. Nem TV Globinho, já era TV Colosso. Mas agora eu cresci, eu quero conhecer a história do meu país. Não é possível que o Brasil tá fadado a seguir nesse voo de galinha para sempre, porque temos pessoas que odeiam esta nação e trabalham, parece que a serviço de, sabe? É lá, os donos do mundo, pessoas que nem no Brasil moram, nem ligam, nem brasileiração. Não morar no Brasil não é problema, mas nem brasileiração. Eu enxergo o padrão. E quando você vê que uma denúncia é feita 27 anos atrás, você vê que é o mesmo processo que a gente vê hoje e fala assim, cara, isso não tem como ser coincidência. Não tem como ser. Não tem como ser. Só olha as notícias. Vê se eu peguei notícia escolhida a dedo, vê se não tá acontecendo. Só notícia da imprensa. Só notícia que você, inclusive, consegue comprovar com números. Números. Briga com os dados. É de ficar revoltado. Não tem como não ficar revoltado. Por isso que às vezes fica assim, fala, rapaz, não dá pra ficar monotemático. Eu entendo que o Brasil tem número, mas se também não começar a ser, sabe, criado, discutido um projeto de como salvar esse Brasil nessas questões também econômicas, um projeto de nação, como o Brasil vai se desenvolver, como o Brasil vai quebrar essas amarras. Beleza, a gente pode até resolver um problema, mas beleza, a gente resolveu um problema, e agora? E agora? O que a gente faz? O que a gente faz a partir de agora? Muita coisa tem que ser resolvida. É um trabalho hercúleo, mas uma hora tem que começar, uma hora tem que começar a ser feito. Eu acho que de coração, se eu conseguisse fazer por mim mesmo, eu faria, mas meu dia não tem 60 horas, né? Talvez fosse 60 horas para eu trabalhar muito mais. Mas nas 24 horas que eu tenho, eu realmente, todos os dias, tento me esforçar ao máximo para tentar trazer alguma coisa. Falar, não, para contribuir, sabe? Para tentar sair do buraco, tentar melhorar um pouco, sabe? O próprio debate da direita, o que as pessoas falam, as informações que a gente traz, com mais propriedade, conhecer mais realmente se o nosso país. Eu me esforço de cor, vou tentar o que eu posso fazer. Nunca vendi nada. Quando eu resolvi vender alguma coisa, eu falei, não, eu acredito que isso aqui realmente vai ser útil. E eu acho que eu entreguei realmente um produto de verdade. Você imprimir, você consegue tocar nele. Não é vendedor de curso. Eu tô escrevendo toda a história do Brasil mensalmente. Tá lá no Atlas. Só eu falo no final do vídeo, que para quem fica aqui até o final, quer ouvir a baboseira que eu tenho para falar, eu deixo lá. Eu fico maluco com o que estão fazendo com esse país. Sério mesmo, maluco. Eu saí do Brasil por não acreditar nele. Ali no período Dilma, várias coisas aconteceram. Tem uma família hoje aqui, tem um monte de coisa, não é assim, volta. Mas sério, cada dia que passa me dá vontade de ficar, eu queria estar no meu, sabe, pelo menos visitar sim, poder visitar com mais frequência. Mas você olha o cenário atual, você fala, vai visitar como no Brasil? Tanta coisa acontecendo. E ainda assim, mas nossa senhora, não. Tá louco. Ai. Vou mandar o vídeo do Enéas. Eu postei no Twitter, vou mandar no Telegram como eu sempre mando. E reflitam, não é possível, não é possível que vamos continuar nisso para o resto dos nossos dias. E é isso, gente. Só vou pedir para você compartilhar esse vídeo, não tem mais nada para falar, já falei tudo o que eu queria. Compartilhe, volte amanhã, não fique chateado comigo. E deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.